o seu Deus. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que estamos reunidos em teu nome, pela tua palavra, Senhor, pela forma carinhosa e cuidadosa que o Senhor tem de nós todos os dias, ó Deus. E agora, Senhor, neste momento em que nós estamos aqui oferecendo este culto em adoração ao Senhor, rogamos a Deus que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas com a tua palavra neste momento, nos falando de uma forma muito especial para que o nosso coração seja fortalecido como servos e servas do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, dê-nos a sua inspiração. É o que eu rogo e peço a sua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. O servo do Senhor tem uma boa palavra. O servo do Senhor tem uma boa palavra. Nós sabemos que ser cristão é ser servo. E já temos falado para os irmãos e sabemos que essa não é aí a pregação que mais é aplaudida nos nossos dias. E talvez você que tem se colocado como um servo, uma serva do Senhor, tenha enfrentado muitas lutas. E esse texto da palavra do Senhor nessa noite é um texto de Isaías que faz com que nós possamos pensar de fato sobre a nossa servidão e que nós devemos permanecer firme em nossa servidão. Então, eu tomaria aqui esse texto como um estudo onde Isaías mostra para nós uma mensagem muito forte para que nós continuemos pensando o cristianismo na sua essência, na sua visão de ser servo. Porque nem sempre o cristianismo está caminhando nessa direção, ou talvez ainda posso dizer que não é nem sempre, na maioria das vezes não tem caminhado nessa direção. Este livro aqui de Isaías, né, esse texto que está aqui no capítulo 40 ao capítulo 50, né, aqui como um dos 4 cânticos sobre o servo do Senhor, que estão espalhados do capítulo 40 ao capítulo 55 de Isaías. Então, parte deste livro foi escrito por um dos discípulos de Isaías. Então, ele vivia com o povo de Deus no cativeiro e ali escreveu justamente este livro, né, no cativeiro da Babilônia. Então, em torno ali de 550 anos antes de Cristo. Não sabemos o nome, alguns o chamam de segundo Isaías e outros chamam de Deutero Isaías. Mas quando ele escreve, na verdade, tentando retratar a visão que as pessoas tinham do próprio Jeremias. Essa visão do servo é tirada da vida do profeta Jeremias, que era o grande sofredor porque ele anunciava o exílio de Israel. Ele anunciava que eles iriam ser exilados por causa da sua infidelidade, por eles não estarem buscando a Deus, por eles não serem um povo de servos de Deus e uns dos outros, e que eles teriam esse sofrimento e seriam passados pelo cativeiro. E quando ele escreve isso sobre, primeiramente, no caso de Jeremias, que foi, na verdade, sofredor por ser um anunciante e um mensageiro do Senhor, ser um servo do Senhor, ele nem sabia, talvez, que ele, na verdade, estava anunciando, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o servo ideal, que nós sabemos hoje, que era o Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo maior hoje a quem nós seguimos e servimos de servo ideal do Senhor. Então, esse texto aqui, ele está, na verdade, também falando do Cristo, a quem nós seguimos, e ele sim é o servo ideal. E é isso que nós queremos também lembrar, que à medida que nosso Senhor, o nosso Senhor é servo e chama-nos para ser servos, nós temos que continuar nessa caminhada, que nem sempre vai ser fácil, como foi de Jeremias. Uma luta muito grande. Muitas vezes ser servo é sim caminhar contra a correnteza, caminhar contra o caminho em que a sociedade muitas vezes está tomando, o antifluxo da sociedade. Né? Mas você e eu e nós somos chamados para isso.
E o texto diz para nós aqui, no versículo 4, que o servo do Senhor, o servo de Deus, tem uma boa palavra ao cansado. Uma boa palavra ao cansado. E veja que essa questão da canseira não é uma coisa, então, da particularidade da nossa sociedade, né? Porque na maioria das vezes nós conversamos uns com os outros, uma das primeiras coisas que ele fala, tudo bem, mas estou cansado. Né? Estamos cansados. Estamos cansados e são várias as coisas que estamos cansados. Então também não era uma particularidade só na nossa. Todas as sociedades, todas as épocas, as pessoas passam pelas suas lutas, pelos seus dramas. E em todas essas sociedades nós somos chamados, né, para ser servos. E como cristãos, principalmente hoje. Então o povo aqui estava cansado. Por quê? Porque estavam no exílio. Eles estavam no cativeiro. Cansado da vida dura do cativeiro. Cansado dos falsos profetas que vinham e diziam para eles, olha, fiquem tranquilos, vai tudo se dá bem. Quando Jeremias falava, não vai se dar bem. Porque eles não falavam a verdade. Eles batiam nas costas e falavam, tudo vai ficar bom. Tudo vai ficar bem. Nós conhecemos os falsos profetas de hoje, que geralmente são dessa mesma forma. Mas eles estavam cansados com essas promessas vazias. Estavam cansados da falta de liberdade que tinham, porque estavam como escravos. O Salmo 137 nos diz que eles não queriam cantar. Chegaram um momento tão difícil de sofrimento, que já não queria mais cantar. E uma das expressões é justamente isso, né? Quando nós cantamos é porque estamos felizes, né? E quando não conseguimos cantar mais é porque já estamos, como diz aqui, o texto fala que eles estavam pendurando as suas harpas. Então, é mais ou menos aquela história que o pessoal fala assim, fulano já entregou os pontos. Né? Quando você está tão cansado, você já não consegue cantar, você não consegue louvar, não consegue... Sabe uma coisa? Fulano, vou pendurar as minhas ferramentas, pronto. A pessoa fala, esse entregou os pontos. Eles estavam mais ou menos nessa situação. Mas não é só isso. Além do cansaço do povo, eles também estavam amargurados. Porque a luta e o sofrimento que passavam estavam fazendo com que eles ficassem amargurados. Que essa é uma outra característica da pessoa que está cansada. Chega um ponto que fica amargurado. E o texto também nos diz isso, no Salmo 137, que ele diz assim, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a rocha. Essa expressão revelava o ressentimento que eles tinham com aqueles que estavam escravizando eles. Ao ponto deles dizerem, feliz é aquele que pegar os filhos de vocês e bater com eles na rocha. Quando você pega uma criança e bate na rocha, o que acontece? Ela morre. Então, o que eles queriam dos seus inimigos ali? Que eles morressem. Eles estavam ressentidos. Então, muitas vezes, o sentimento que vem às pessoas que chegam num momento de cansaço é, de fato, uma amargura. E com a amargura vem o ressentimento. E com o ressentimento vem o desejo, muitas vezes, de eliminar o outro. Essa era a situação que estava o povo. E aí, será que nós vivemos em dias tão diferentes? Será que nós não vivemos com lutas também da vida dura, do trabalho difícil, muitas vezes escasso, do trabalho muitas vezes estável, mal remunerado, do trabalho que se torna muitas vezes tudo nas pessoas? A nossa vida parece que se torna em torno somente de trabalhar e de trabalhar. Soma-se muitas vezes a isso as nossas incerteza quanto à questão da violência. Vivemos em dias, em sociedades violentas. Nós vivemos numa cidade aparentemente, pelo menos nos dizem aí, pelo menos nossos políticos dizem, que é uma das melhores do Brasil para se viver. Eu até acredito. Mas ainda assim nós somos inseguros de andar no trânsito de Maringá. Vocês têm visto aí a violência que muitas vezes é o nosso trânsito. De pessoas, como nós vimos essa semana, de carro pegando fogo. E quantas vezes nós vemos, nós que dirigimos todos os dias, as pessoas prestam mais atenção no seu celular do que no trânsito, do que o carro que ele está conduzindo. Ele entra numa preferencial e todos os dias acontece isso comigo.
Ele entra no preferencial sem olhar na preferencial, ele entra como se fosse normal aquilo dali e continua mexendo no seu celular e vai em frente. Quantas e quantas vezes aí nós vemos pessoas com motocicletas morrendo no trânsito violento, numa cidade na qual é uma das melhores que nós temos para viver. Então, assim, vivemos em dias difíceis e você está nessa realidade. Vidas muitas vezes estilhaçadas, são famílias desfeitas, relacionamentos quebrados, monólogos que retêm dentro daqueles que muitas vezes não se separaram, mas que vivem no monólogo nas suas vidas. Pessoas estão cansadas de relacionamento, muitas vezes familiares. Alguns não querem nem ter filho mais, porque os filhos não obedecem os pais, porque os filhos são muito caros. É vida dura. Maridos que não mudam, filhos que se rebelam, pais que não sabem também ouvir seus filhos. A vida hoje parece muitas vezes um enorme desconforto. E por isso o Chico Buarque, uma vez escrevendo um livro, escreveu A Sociedade, um livro chamado Estorvo. E parece que o outro parece para nós muitas vezes um estorvo. A luta diária é tão grande que parece que o outro é um estorvo. Jean-Paul Sartre, um existencialista do século XX, existencialista que dizia que numa sociedade capitalista, materialista, o outro é o meu inferno. E é assim que nós muitas vezes estamos vendo uns aos outros, na sociedade que nós estamos vivendo. Sempre o outro é o meu problema. De eu não ser feliz, o problema de eu não prosperar, o problema de eu não conseguir isso ou não conseguir aquilo. As pessoas estão cansadas e muitas vezes estão também amarguradas e muitas vezes estão também ressentidas. Essa é uma realidade que muitas vezes tem acontecido. Mas a palavra aqui nos diz que o Senhor nos deu uma língua de eruditos, para que nós possamos ter uma boa palavra a quem? Ao cansado, aqueles cansados. Então nós, igreja, nós, povo de Deus, somos chamados para ter uma boa palavra àquele que está cansado, aquele que está lá desanimado, ou até você mesmo que precisa dessa palavra, mas que um outro irmão pode ser essa boa palavra para você. Então, assim, diante de uma sociedade que nós vivemos, nós não estamos isentos de sofrer como Jeremias sofreu. Nós não estamos isentos de sofrer como o nosso Cristo sofreu, porque ele foi maltratado pelo seu próprio povo. Não estamos isentos. Mas esse Cristo disse: no mundo tereis aflições. Ele não falou, como Jeremias não falou também, como os falsos profetas dos seus dias. Ele falou a verdade para nós. E ele continua falando a verdade para nós. Mas ele diz: mas eu venci o mundo. E você não desanime de ser um servo do Senhor Jesus. Não desanime disso. Mesmo vivendo numa sociedade de impuros lábios. Mesmo vivendo numa sociedade que não reconhece os valores da vida cristã. Ou que muitas vezes até reconhece ou diz que é cristão, mas não de fato os valores do Cristo. Por isso, a importância de nós abrirmos os nossos ouvidos. Porque o texto nos fala assim, que o Senhor nos dá uma língua de eruditos. Diz assim o texto: Senhor, me dê uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. E ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como eruditos. Ou seja, para que nós possamos também ter uma palavra, uma boa palavra ao que está cansado, para que nós possamos receber essa boa palavra, começa em nós sermos um bom ouvinte. Temos ouvidos de eruditos. Ou seja, ser um bom ouvinte. E talvez essa também seja uma dificuldade da nossa sociedade nos dias de hoje. Você ouvir, porque a coisa que mais nós queremos fazer hoje é falar, né? E aí, de forma prática, falamos mesmo, falamos o tempo todo. Está difícil parar de falar, né?
Mas a palavra de Deus nos orienta, eu meditei com os irmãos na quarta-feira, que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar. E aqui ele está falando, o Senhor me deu, tocou no meu ouvido. E nós temos que ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Que à medida que nós ouvimos o Senhor, é que nós vamos ter uma boa palavra na situação que nós estamos vivendo. E assim, você pode contextualizar isso que nós falamos aqui em todas as realidades, né? Você pode contextualizar para a sua realidade, do seu trabalho, da sua vida, da sua família. Agora, você precisa ser acordado todas as manhãs pelo Senhor. É isso que o texto fala. Olha, todas as manhãs, desperta-me para que eu ouça. Todas as manhãs. A gente precisa aprender a ouvir a Deus. A gente precisa ouvir a Deus nas coisas que Deus tem concedido para nós. Você deve mudar aquilo que está na sua realidade, no seu entorno. Eu já falei isso para os irmãos, se nós queremos ser universal, nós temos que fazer a nossa luz brilhar na nossa aldeia. Então nós temos que começar onde nós estamos, é isso que nós temos que nos preocupar. E é isso que é importante nós olharmos para que o Senhor esteja falando a nós e nós estejamos ouvindo o que o Senhor realmente está falando a nós. A geografia nos ensina muito sobre a questão da vida orgânica e inorgânica. A biologia vai falar de biota, né, e abiota, né, ou seja, o ser biólogo, né, e o ser abiótico. Né, ou seja, por exemplo, né, nós não temos dimensão muitas vezes de parar para pensar nisso, né, mas você precisa da luz do sol, você precisa do sol. Ele é inorgânico, mas nós achamos que vida é só a vida orgânica, que somos nós. Mas nós precisamos do sol, nós precisamos da chuva, nós precisamos das árvores. E, aliás, pela geografia, um dia você vai voltar a ser árvore, um dia você vai voltar a ser sol, um dia você vai voltar a ser humus, o solo, rocha inorgânica, que você precisa, pelo intemperismo, ela vai se transformar em solo, em humus, que pode ser propício à vida orgânica, que é o que nós conhecemos. Mas nós pensamos só na vida orgânica. E você esquece que Deus criou todas essas coisas. Você esquece que você precisa dessas coisas. Você precisa do sol todos os dias. E você agradece a Deus todos os dias. Você aprendeu a ouvir a Deus pelo sol de hoje, pela noite de hoje, por esse clima de hoje. Por esse clima climatizado, eu até estava reclamando do ar-condicionado, você vê como nós somos. Então, assim, a gente tem que ouvir. Se nós não temos bons ouvidos, como é que nós vamos ter palavra? Não vamos ter palavra para o cansado. Por quê? Porque você está tão cansado, você não tem palavra para o cansado. Por isso que nós temos que ouvir a Deus. Então, não é uma experiência necessariamente mística, mas é uma experiência de você ouvir a palavra de Deus. E você a crer que aquela palavra inspira naquele momento e ela se torna a palavra do Senhor para você. Que ela é como uma espada que penetra na sua alma. E Deus fala com você neste momento, como está falando agora com você, como está falando conosco agora neste momento. Entendeu? Deus fala sim conosco, no íntimo do nosso coração, porque o Espírito Santo assim o faz. Irmãos, Nietzsche, a qual muitos ficam descendo a lenha como um incrédulo, ele dizia que o homem moderno substitui a oração pelo jornal. A oração pelo jornal. Hoje nós sabemos que o jornal está digital, mas nós continuamos fazendo isso. Continuamos fazendo isso. Damos mais importância para as notícias do que, na verdade, para a oração. Sejamos sinceros. Seja verdadeiro com você. O que de fato você tem feito? Então nós temos nos tornado fortemente secularizados nesse sentido. E nós temos que rever os nossos conceitos de servo, de cristão. Eu até mandei para o Tiago hoje, né, sobre a questão do Henry Nouwen, né? Um dos líderes mundiais, padre, teólogo católico, mas que escreveu sobre a liderança e sobre o cristianismo coisas que realmente
são diferenciadas. Uma das coisas que ele escreveu diz assim que os cristãos não podem ser simplesmente ser pessoas bem treinadas para ter opiniões bem formadas sobre questões polêmicas do nosso tempo. Não basta nós sermos bem treinados e sabermos muito bem das coisas. Tratar de questões polêmicas sem estar fundamentado num profundo relacionamento pessoal com Deus, facilmente leva à divisão. Por quê? Porque quando menos esperamos, o nosso ego se envolve com a nossa opinião sobre um determinado assunto. Mas quando estamos firmemente fundamentados numa intimidade pessoal com a fonte da vida, é possível permanecer flexível sem ser relativista, convicto sem ser rígido. Convicto sem ser rígido, confrontar sem ofender, ser gentil e perdoador sem ser mole, e ser testemunha fiel sem ser manipulador. Olha as palavras que este homem fez. Descreve os nossos dias atuais, os nossos momentos, as nossas polêmicas no Brasil, onde na maioria das vezes nós não conseguimos discutir mais um com o outro, a não ser, na verdade, levantar o nosso ego, tomar conta, e nós não ouvimos o outro. Não conseguimos mais ouvir o outro. Tá? Então, precisamos disso. E muitas vezes, ainda pior, daquilo que nós temos visto nos nossos dias, de manipuladores. Sobram hoje no meio político e no meio religioso os manipuladores de plantão. Tá? Como diz aqui, como ele diz, ser mole, né? Não ser mole, né? E ser uma testemunha fiel a Deus, ser fiel a Deus, sem ser um manipulador das pessoas. Outra questão que ele levantou, importante para nós, nesse aspecto também, que ele diz assim, que a questão que precisa orientar a atividade da igreja, ou seja, de nós, igreja, no mundo contemporâneo, não é manter as pessoas ocupadas. Não é manter as pessoas ocupadas. É por isso que as igrejas hoje fazem tanta programação. Não é? Tem que fazer programação. Eu conversava com um dos membros da nossa igreja, de uma das nossas igrejas aqui em Maringá, e ele falou para mim assim, faz programação, cara. Cria programação de todo jeito, enfia a programação das pessoas, porque o que as pessoas querem é programação. Entendeu? É isso. Nossas igrejas, algumas delas parecem uma verdadeira empresa. Você pega assim, você não consegue ler de cima a baixo a programação lá. Cardápio para todos os gostos. E para servir as pessoas nas suas vontades, os seus desejos. Não de servos, porque o servo não é difícil você lidar com ele. O difícil é você lidar com os manipuladores. E os manipuladores estão dentro das igrejas, estão dentro da família. Aprenda a identificar as necessidades da pessoa que está ao seu lado para que você sirva essas pessoas. Mas aprenda a identificar também se ele não é um manipulador. Uma criancinha pequena hoje está manipulando os pais. Ontem eu fazia compra com a Lourdes no mercado e um pai estava segurando aquela criança e a mãe estava ali e essa criança chorava e gritava e falava coisa para ele. Que ele, num momento meio de desespero, que eu acho que era meio de desespero, ele começou a gritar no ouvido dela também. E falava, eu preciso ouvir agora, preciso aprender o que é fácil gritar no ouvido dos outros. Entendeu? Foi uma luta aquilo dali, foi uma luta. Entendeu? Então, assim, aprenda. Porque se você tem um coração de servo, você não manipula. Agora, se você tem um coraçãozinho de princesa, de rei, de rainha, você vai ser manipulador. É assim na sociedade. Estes existem e acham que você existe para servir os desejos deles. E vou dizer uma coisa para você não precisa ser rico, não, para você ser rainha e príncipezinho. Você lá no seu coração, muitas vezes, está sempre querendo ser um reizinho. O pessoal de Antonina vai vir para cá. Né? O pessoal lá tinha um costume de dizer, quando a pessoa estava lá fazendo uma bagunça, estava sendo difícil de lidar com ele, falava, fulano está reinando lá. Né?
pessoal está reinando, está querendo reinar lá. Então, assim, aprenda a identificar isso, né? Isso é uma coisa muito importante, porque você tem que ter uma palavra boa ao que está cansado, mas você tem que ouvir a Deus, tem que ouvir a voz do Senhor. Então, ele está falando aqui, ó, que a atividade da igreja no mundo contemporâneo não é manter as pessoas ocupadas, mas impedi-las de ficar tão ocupadas ao ponto de não mais ouvir a voz de Deus. Olha que coisa incrível. As pessoas ficam tão ocupadas com as coisas que ela não tem tempo mais de ouvir a Deus. E não ouvindo a Deus, ele não ouve a esposa, ele não ouve o filho, ele não ouve o chefe dele, ele não ouve ninguém, porque é ele só. É o rei. É o rei. E se abusar, ele vai querer falar que é o rei dos reis até. Né? Então, assim, presta atenção nisso. E nós, igreja, né, devemos entender que não é a quantidade de coisas que nós estamos fazendo, mas o que é que nós estamos de fato fazendo para o Senhor. Tá? E não ficar tão ocupado que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. O servo de Deus é de um coração manso. Versos 6 e 7 diz que ele não reagiu. Ofereci as costas ao que me feriam, e as faces mesmo, e o que me arrancavam com os cabelos. Não escondi o rosto, os que me afrontavam e me cuspiam. Então, assim, nós vemos que o Senhor Jesus fez isso. E ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Então, o servo do Senhor é manso. Os adversários ali se apresentavam, e os adversários estavam próximos. O adversário, como eu já disse, era o povo de Israel, o próprio povo de Israel, e lá para Jesus foi o próprio povo de Israel que foi também os seus adversários. Então não pense que seu adversário está lá na Ucrânia, em parte sim, mas na verdade está aí, próximo de você, que vai testar a sua servidão, que vai testar o seu discernimento de encontrar e ver que de repente está sendo um manipulador. Onde está na sua própria vida também de você achar, ou seja, você até se esconder de Deus pelas coisas que você faz. Você já parou para pensar que de repente o seu ativismo não é uma fuga de parar e ter que ouvir a Deus? Porque de repente Deus vai falar coisa para você que você tem que fazer que você de repente não queria fazer? Será que o teu ativismo não é muitas vezes uma fuga? Por isso a importância de que nós devemos parar sempre e ouvir o Senhor, que é manso. E nós falamos aqui esses dias que mansidão não é frouxidão. É poder sob controle. É o nosso Senhor que é manso que está controlando. O mundo até está pensando que eles estão controlando, né? E nós vemos aí hoje, né, as grandes potências convergindo, o mundo geopolítico, pipocando gente querendo mandar em todo lado. Mas Deus é que manda. Deus é que é o dono da história. Então, é importante nós olharmos e recebermos alguns conselhos rapidamente desse texto aqui. O texto que nos mostra no versículo 7 diz assim: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Primeiro conselho: diante dessa luta toda que nós passamos, não se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhado de ser cristão, de ser seguidor do Cristo. Não se sinta envergonhado de ser servo. A palavra do Senhor nos diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe da história sua. Deus tem a história para você. Se Deus colocou você onde colocou até aqui, então viva a sua história. Por que muitas vezes nós estamos querendo viver a história dos outros? Porque a sociedade nossa hoje quer isso. A sociedade nossa mostra isso. Eu já citei aqui uma vez para os irmãos sobre Guy Debord, né, que é um escritor francês, que escreveu sobre a sociedade do espetáculo. Isso lá nos anos 70. Ele retrata a sociedade que nós vivemos hoje. E ele diz que na sociedade do espetáculo nós trocamos a realidade pelo virtual, pela imagem. Então, assim, se no primeiro momento ele fala que da sociedade capitalista era a questão do
do ser, o ter, trocando o ter pelo ser, nessa sociedade de hoje, contemporânea, nós estamos, na verdade, trocando o ser por o parecer-se. O que importa para a sociedade de hoje é parecer. Por isso que é mais importante para você parecer com um jogador de futebol, com um ídolo de tal coisa. Você parece que está vivendo a vida com ele. Por isso que muitas vezes na internet nós temos uma vida, mas na real nós temos uma outra vida. Mas o que nós queremos ser é aquilo que nós estamos projetando. É por isso que a vida dos famosos importa tanto para nós. Por isso que tem canal de fuxico da vida deles e gente em torno deles. Essas pessoas famosas não podem sair. Roberto Carlos mesmo estava falando, eu vi uma matéria sobre ele, também dizia que ele não consegue sair. Porque todo lugar que ele vai, tem gente em cima dele. Então ele fica enclausurado, mais ou menos, dentro do apartamento dele. Quer dizer, o que eu vejo é o seguinte, por quê? Porque as pessoas têm interesse nisso. Por que você tem interesse nisso? Porque você quer aquela vida para você. Não quero aquela vida para você. Deus te deu uma vida para você. Deu uma esposa para você, um filho para você, uma família para você, um trabalho para você. Viva a sua vida. Seja importante nesse local. E você vai fazer sim a diferença. Porque é isso que Deus deu para você. E é isso que você tem que viver no máximo para você. Então, assim, não se envergonhe de quem você é. Deus que fez você assim. É lógico que temos que mudar algumas coisas, né? Mas assim, foi Deus que fez você. Se ame, se valorize nesse sentido. Não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe de quem você serve. Não se envergonhe. Diz também, fique firme. Versículo 10, no final do versículo 10, ele diz, confie em nome do Senhor e se firme sobre seu Deus. Então, diante desse desafio de ser servo, fique firme, não desista. Continue. Proclame a mensagem que o Senhor encaminhou a você. Foi o caso de Jeremias. Sofreu, mas continuou proclamando a mensagem que o Senhor deu a ele. E como você vai fazer isso? Diz o texto para nós no versículo 9. Eis que o Senhor me ajuda. Então, quem é que vai te ajudar? É Deus. É Deus que vai te ajudar. É Ele que vai te dar força para viver nesse meio que você está vivendo, nessas lutas que você está vivendo. É Ele que vai te livrar, por mais que você seja cuidadoso do trânsito, é Ele que vai te livrar daquele louco que anda na estrada ali. Ele que vai colocar a mão e vai tirar. Você tem que tomar todos os seus cuidados, mas ao final das contas nós vivemos no mundo, nós sabemos que nós temos que pedir todos os dias, Senhor, me proteja, me livre. E não somente do trânsito, mas de outras áreas aí da violência. Temos que pedir, de fato, ao Senhor, quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar, mesmo diante dessa situação muitas vezes tão difícil, você ter uma boa palavra? O Senhor é que vai te dar essa boa palavra. O Senhor é que vai te ajudar, Ele te ajuda. Ele te justifica, diz o cântico. Ele me justifica. Então, assim, Ele me justifica. Se você está vivendo como Asaf, aquela coisa assim, nossa, por tanta injustiça que eu vejo, e é verdade, nós vemos mesmo, coisa muito injusta na nossa sociedade. E tem coisas que nós não damos conta de resolver aquilo, cara. Mas assim, o Senhor fará justiça. Um dia será feita a justiça. Vão passar diante do Cordeiro, do servo, e esses terão que responder, cada um de nós terá que responder. Mas estes que agiram de forma premeditada em relação à injustiça, esses estarão com aquele a quem não dá para negociar, com aquele quem não dá para comprar. Então, assim, Ele que justifica. Esse é o canto, é o cântico do servo do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê uma boa palavra, Queria somente encerrar com um pequeno conto de Pedro. Pedro era uma pessoa que vivia numa região da Palestina, em uma região muito causticada pelo sol, e a plantação dele não vinha bem, ele não tinha perspectiva de colher os seus frutos.
as dívidas aumentando. E quando ele voltava para a cidade, encontrou Simeão, um senhor já de idade, cego. E quando ele passava por Simeão, Simeão reconheceu ele pelo seu modo de andar, porque já tinha experiência com isso, né, pelo ouvido aguçado ali. E Simeão, olhando para Pedro naquela situação, ele falou: Pedro, o mesmo sol que hoje queima o seu rosto de desesperança, é o mesmo sol que vai aquecer a semente do amanhã. E aquelas palavras foram palavras que fez com que Pedro tivesse esperança novamente. Então, irmãos, uma palavra sua, porque o Senhor despertou o seu ouvido pela manhã. Uma palavra sua pode animar um coração, porque você é chamado como cristão. Você é chamado para ser luz aonde você estiver. Veja assim, não queira ser o responsável e o salvador do mundo, porque esse é Jesus, já é o salvador do mundo. Mas ele vai usar você, para onde você estiver, você ter uma boa palavra àquele que está cansado. Amém? Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Quero te dar graça por esta palavra, por esses irmãos. E sei também, Senhor, que nós vivemos em dias difíceis, ó Pai, todos nós aqui. Todos os dias nós enfrentamos lutas, e lutas nas quais muitas vezes nós achamos que nós não temos condições de vencê-las, ó Pai. Mas a Tua palavra vem falar, ó Deus, que o Teu povo, a Tua igreja, nós, podemos ter uma boa palavra àquele que está desanimado, sem esperança, Senhor. Por quê? Porque é o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor que vai adiante de nós. É o Senhor, ó Pai, que tem todo o poder no céu e na terra. Por isso, Senhor, abençoe esses irmãos neste momento. Desperta, como a palavra diz, desperta o ouvido deles, ó Deus. Desperta o nosso ouvido para que nós ouçamos o Senhor todas as manhãs e o nosso coração se encha de fé. E tudo aquilo que fizermos, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome e para abençoar aqueles que convivem